Fique atento à hora para não perder o seu compromisso. São 6h40 da manhã. E o fim de semana foi marcado por manifestações de apoio aos caminhoneiros em todo o país. Aqui em Manaus não foi diferente. No sábado à noite, um grupo saiu em carreata até o Distrito Industrial. O ponto de partida foi marcado aqui na Bola do Produtor, que fica no bairro Jorge Teixeira. Cerca de 50 pessoas se reuniram aqui nesta área da cidade em um ato de solidariedade a favor dos caminhoneiros e também para protestar contra o aumento da tarifa de combustíveis. A gente está em apoio aqui aos caminhoneiros, né? A classe trabalhadora dos caminhoneiros que pararam o Brasil. A gente está aqui, o povo Manauara, vamos mostrar nosso apoio aos caminhoneiros. A gente quer a baixa no preço do combustível, a baixa no preço da gasolina. Queremos uma cidade, os bairros estão jogados às traças aí. Cadê o prefeito? Cadê o Arthur, que ontem teve a cara de botar a cara lá na refinaria, né? Fez promessas para os caminhoneiros. Cadê ele agora aqui? Cadê o dinheiro que está sendo investido? Esse grupo aqui vai se reunir com outros movimentos que já estão no aguardo em outros pontos da cidade. Daqui vocês vão seguir para onde? Bom, daqui a gente está seguindo ali para a Bola da Suframa, né? E eu peço aí a colaboração de todos, que a gente não vai estar aí fazendo nenhum tipo de manifestação que venha estar prejudicando. É uma manifestação pacífica que a gente vai estar fazendo. Esse protesto acontece na noite de sábado e também ao longo de toda a semana em outros cantos aqui da capital. Como você viu aí, ontem os protestos continuaram. Motoristas de táxi, de aplicativos de transporte, ciclistas e mototaxistas demonstraram apoio aos caminhoneiros em uma carreata que lotou a Ponta Negra. O protesto aconteceu nesse domingo e percorreu vários pontos da cidade. Motoristas buzinavam por todo o trajeto, que terminou na Ponta Negra. A Justiça determinou o desbloqueio da saída da única refinaria aqui da capital, bloqueada pelos caminhoneiros há quase uma semana. A categoria resolveu continuar com as reivindicações, mas de outra maneira. Só que dessa vez ganhou o apoio de outras classes. Isso foi a bomba, né, na verdade, né? Aí precisava de alguém para apoiar os caminhoneiros começados. Nós estamos dando o apoio agora. Mas o que começou como protesto contra o alto preço da gasolina terminou em manifestação contra governo e corrupção. Eu quero que renuncie o Temer, é isso que nós queremos. O nosso prefeito, os nossos governadores, os nossos vereadores, os nossos deputados estaduais, nenhum estão aparecendo agora, entendeu? Mas quando chega tempo de eleição, vocês vêm atrás da gente, que é o povo que coloca vocês aí. Os postos começaram a ser reabastecidos ainda no sábado, mas não completamente. Em alguns locais ainda faltava etanol e outros só tinham à disposição a gasolina comum. Não consegui abastecer antes, saí do trabalho, tinha uma fila imensa, muitos postos fechados. Pela falta de oferta, o preço do diesel chegava a 20 centavos de diferença, em alguns postos custando mais de R$ 4,00. Já a gasolina aditivada neste posto chegou a quase 5. Quer dizer, a gente paga pelos outros. Os grandes ladrões estão roubando e quem paga são o povo menor. Foi um fim de semana bastante movimentado mesmo. A gente continua falando sobre essa mobilização dos caminhoneiros. A gente vai agora para a nossa interação com a Rádio FM O Dia, né? Nós vamos conversar ao vivo com o Cleiton Pascarelli, que já está aqui com a gente, né? Desde cedinho, acompanhando todo mundo. Cleiton, o que a gente teve de novidade? Teve anúncio do presidente Michel Temer nesse fim de semana, né? Edição de medida provisória. O que aconteceu para tentar resolver esse problema, essa mobilização toda dos caminhoneiros aqui no nosso país? Olha, de pronto o governo federal, Thea, muito bom dia para você e bom dia a todos os telespectadores aí da TV A Crítica. De pronto o governo federal já prometeu reduzir na bomba para os caminhoneiros 46 centavos do litro do diesel, né, do óleo diesel. Segunda medida, né, que também foi publicada numa edição do Diário Oficial da União ontem, uma edição extraordinária. Os caminhoneiros que passarem em pedágios, né, pelo Brasil e não estiverem com carga serão isentos de pagar esse pedágio. A outra medida provisória baixa para os caminhoneiros
determina que 30% do trabalho de transporte da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, né, que é um órgão ligado ao governo federal, 30% do transporte vai vir de caminhoneiros autônomos e não só aqueles que trabalham para empresas. E os autônomos com base em cooperativas e outras organizações, associações e tudo mais. Então foram as 3 medidas editadas ontem pelo governo federal nesse Diário Oficial Extraordinário. Agora, o governo federal espera que os caminhoneiros realmente cessem essa manifestação, e isso já começou a acontecer, inclusive aqui em Manaus. O grande negócio é que o governo ainda não tomou nenhuma medida com base na gasolina. Então os caminhoneiros aparentemente estão freando as suas manifestações, só que uma outra parcela da população começou a acordar, Amarel. Pois é, Cleiton, e a gente observa também que houve uma pressa muito grande, né, por parte do presidente Michel Temer, porque inclusive essas medidas provisórias saíram numa edição extraordinária do Diário Oficial da União, né? Será que o governo federal está realmente com toda essa pressa para resolver a crise? É isso que ele está querendo passar? Essa é a mensagem do presidente? Eu não vejo nem pressa não, porque ele demorou uma semana inteira, né, para conseguir tomar uma medida. Lembrando que as manifestações começaram na segunda-feira da semana passada e a decisão foi tomada nesse domingo à noite. Domingo à noite. Claro, depois de muitas conversas, né, tentativas de acordo ainda ao longo da semana, na quinta-feira tentaram negociar com os caminhoneiros, alguns aceitaram, mas a maioria não. E aí o governo decidiu reduzir esses 46%, que vão ficar congelados por 60 dias, né? E aí o governo reduziu a questão do PIS, COFINS, a questão da CID temporariamente. O que não se sabe é quanto é que vem o diesel depois desses 60 dias, que também é uma grande incógnita. Pois é, a gente teve uma redução anunciada aí de 46 centavos. Aparentemente isso faz muita diferença, principalmente no litro do diesel. Mas a gente sabe que o que o governo reduz necessariamente não cai no bolso das pessoas, dos consumidores, né? Existe toda uma rede da refinaria para os postos, enfim. Os caminhoneiros já se manifestaram sobre como eles realmente receberam essa notícia do governo federal, ou a gente vai ter que esperar realmente a semana para saber como é que as coisas vão acontecer? Olha, nós temos ouvido muito os líderes da manifestação lá no eixo do Sudeste, né, no sul do país, ali em Brasília, e eles até aceitaram, né, e aos poucos estão começando a cessar essa manifestação. Aqui em Manaus, os caminhoneiros disseram que liberaram a entrada ali do Marapatá, né, ali a entrada da refinaria de Manaus, mas afirmam que vão continuar manifestações no restante da cidade até que o governo se toque, né, quanto ao combustível como um todo, não só o diesel. No FM O Dia Notícias, você conversou inclusive com o nosso correspondente, né, com o Antônio Paulo, lá em Brasília, correspondente de A Crítica. O que ele falou, né? Depois dessas medidas, como é que é o clima no Distrito Federal? Olha, o primeiro que ontem houve panelaço, inclusive, né? Então é por isso que eu digo que outras classes acordaram dessa manifestação, viram aí, opa, os caminhoneiros se manifestaram, conseguiram o pleito deles, pelo menos aparentemente e por enquanto, né? Então outras classes começaram a se mobilizar também. Inclusive já há acordos e convocações feitas pela internet para outros virem para a rua, como aquele que houve em 2013. Eu conversei agora há pouco aqui com um cientista político e ele dizia exatamente isso. Lá em 2013, quando houve toda aquela mobilização popular, né, que acabou culminando aí no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, está se refletindo agora em 2018. Digamos, o tal do gigante que acabou adormecendo depois de 2013, está voltando a se reerguer por conta, pela ativação da manifestação desses caminhoneiros. Então, em Brasília, está essa guerra ainda, né? Tanto o presidente da Câmara dos Deputados quanto do Senado estão se mobilizando ali para ver de que forma que eles vão andar com o governo para tentar reduzir esses impostos, para tentar facilitar para a população a questão do combustível, mas não está fácil não, tá? Não tem sido uma guerra ganha para a população não. Por enquanto, os caminhoneiros ganharam uma batalha, mas a guerra é bem extensa.
Uma guerra que, inclusive, vai continuar ao longo desse ano, né? Porque a gente tem eleição, com certeza tem reflexo aí, inclusive, nessas eleições, né? Com certeza absoluta, até porque é bom lembrar que há pouco mais de uma semana, na verdade, na semana passada, o atual presidente Michel Temer anunciou Henrique Meirelles como pretenso candidato do partido MDB, né, o partido de Michel Temer. E logo em seguida vem essa crise do combustível por conta de alterações na política da Petrobras desde julho do ano passado. Essa política, por sinal, a Petrobras não arreda o pé, deve permanecer desse jeito, tá? E o governo também não disse se vai forçar mudança ou qualquer coisa do tipo, não. Está buscando ali tapar buracos numa via totalmente esburacada. Pois é, inclusive a gente quase nessa segunda-feira ia ficando já sem ônibus, né? Chegou a ter o anúncio do Sinetran de que não ia ter ônibus na cidade de Manaus por falta de combustível. Eles voltaram atrás no fim da noite já, né? Dizendo que não, vai ter ônibus sim, a gente conseguiu reabastecer os postos. Enfim, infelizmente a população parece que aqui em Manaus já começa a semana de uma maneira mais tranquila. Né, até mesmo alguns postos de combustíveis no fim de semana já passaram a receber, né, o combustível, enfim. E vale lembrar que na sexta-feira ainda, a gente no Cidade Alerta Manaus, inclusive, deu em primeira mão que o Sinetran tinha conseguido, com os manifestantes, liberar 325 mil litros de combustível para rodar o fim de semana e o início dessa semana, antes mesmo da decisão da Justiça Federal, que obrigou os caminhoneiros a deixarem a entrada do Marapatá. A gente espera que seja uma semana mais tranquila mesmo. Cleiton Pascarelli, muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente se vê aí aqui na nossa redação, porque ainda temos um dia muito longo pela frente com toda essa crise, né? Com certeza. Essa semana aí promete, inclusive, muitas manifestações pela cidade estão sendo programadas para essa semana. E a gente vai acompanhar, inclusive, porque o transporte público, né, os rodoviários, não esqueceram daquela greve que eles suspenderam na semana passada, não. Vamos ver como é que vai ser essa semana aí. A gente vai trazer informações atualizadas sempre aqui na tela da TV A Crítica e na Rádio FM Dia. Uma crise em cima da outra, né? Bom, e na nossa entrevista do dia, a gente vai repercutir justamente essa crise no governo federal com a greve dos caminhoneiros. Michel Temer, que já era mal avaliado pelos brasileiros, agora vê o governo na corda bamba diante da mobilização. Os caminhoneiros têm recebido apoio da sociedade e mesmo diante do pronunciamento de ontem, no qual o presidente informou que editou 3 medidas provisórias para atender às reivindicações dos trabalhadores em greve, em muitos estados foram registrados panelaços e vaias durante o discurso da TV, como falou aí o Cleiton Pascarelli. Para analisar esse cenário, a gente recebe aqui no estúdio o cientista político Carlos Santiago. Bom dia, Carlos. Bom dia, como a gente falou agora há pouco, né, tem todo esse reflexo que vai acontecer nas eleições, principalmente de 2018, né? Com certeza era um cenário que o presidente não estava esperando e principalmente o partido dele, né? Bom dia. Bom dia, Thea. Bom dia. Olha, se você identificar os pontos dessa movimentação, não só dos caminhoneiros, mas também da sociedade, porque eu vi aí umas carreatas, e as carreatas se colocam, não, somos a favor dos caminhoneiros. Não, o cidadão está a favor dele, na verdade, porque ele é que está sentindo o preço da gasolina e o preço dos combustíveis. Então, quer dizer, se você perceber, este fenômeno é muito parecido com o de 2013. Eu acho até que é um movimento que ainda não se encerrou em 2013. Por exemplo, em 2013 a sociedade foi para a rua questionando a qualidade dos políticos brasileiros. 2, questionando os preços públicos, ou seja, as tarifas. Naquela época era a tarifa do transporte coletivo. E contra a corrupção, o combate contra a corrupção. Neste momento, é muito parecido essa movimentação. Primeiro, que há uma crise política no país, né, de representatividade, as pessoas não se sentem representadas por quem está hoje nos mandatos, nos governos, na maioria deles. O cidadão está muito chateado, está muito preocupado, está muito indignado com a corrupção desse país e o cidadão está muito chateado, muito indignado com relação aos preços dos serviços praticados nesse país. Vou dar um exemplo clássico. Por exemplo, o preço do transporte coletivo no país inteiro é caro.
O preço dos combustíveis no país inteiro é muito caro. O preço, por exemplo, da energia elétrica nesse país é muito caro. O preço da água nesse país é muito caro. Então você tem uma situação em que há muita indignação por conta da qualidade política, da corrupção e dos preços de viver nesse país. Inclusive, Carlos, a gente foi às ruas para ouvir as pessoas sobre o que elas estão achando, né, sobre essa crise toda que está acontecendo essa semana. Vamos ver. Quero saber o que o senhor está achando de tudo que está acontecendo no nosso país, tanto politicamente quanto economicamente. Consequência de escolhermos pessoas erradas. Estamos recebendo aquilo que nós plantamos. Se continuarmos escolhendo errado, vamos continuar sofrendo. Então, nós é que temos que olhar para nós e vermos como nós temos que mudar. E a mudança é nós que temos que fazer. Esses fatos todos que têm acontecido, vai fazer o senhor repensar em quem o senhor vai votar esse ano? Eu estou cabreiro de votar, sabe? Estou cabreiro de votar agora. Porque tudo que a gente vota não faz a mesma coisa. Existe uma possibilidade de esses acontecimentos todos influenciarem no seu voto no sentido de pesquisar nomes novos esse ano e não votar mais naqueles que estão sempre aí, tanto aqui quanto fora? Tem que renovar, tem que renovar totalmente. Esse pessoal que estão sempre aí, tem que cortar eles, tem que sair fora. Felizmente, os nossos políticos eles não olham para a população, né? Quem sofre mais é a população. Isso vai, de alguma forma, esse cenário que a gente está vendo hoje, influenciar no teu voto esse ano? Sim, ele vai influenciar muito no meu voto, não só no meu, mas de várias pessoas. Porque todo mundo já está cansado de ver a mesma coisa, né? A promessa, mas não o cumprimento da promessa. Então a gente, não só eu, mas como a população toda, quer ver uma mudança, né, no nosso Brasil. E esses que estão há décadas, eles só juram. Então uma pessoa nova, com novas ideias, com uma nova mentalidade, né, eu acho que essa pessoa é que o povo brasileiro está querendo apostar. Santiago, a gente está vendo aí que a insatisfação existe e que existe, pelo menos nesse momento, uma tendência de procurar alguma coisa nova, né? Como é que você acha que isso vai refletir nas urnas? Olha, a minha preocupação com relação a esse fenômeno nas urnas está relacionado a números de abstenções. Eu estou preocupado porque na eleição suplementar no Amazonas já foi altíssima, número de abstenções, voto em branco e votos nulos, foram quase 50% dos eleitores do Amazonas. Na eleição de 2016, por exemplo, na cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, o número de abstenções, votos brancos e votos nulos foram altíssimos. Então, a minha preocupação é que o eleitor, em função do cenário político que está vivendo o país, da qualidade dos candidatos que estão colocados aí no cenário político de 2018, comece a virar costa para as eleições. Eu acho que é preocupante. Nós temos que incentivar a sociedade, o cidadão, ir para as urnas e votar, porque só a sociedade é capaz de mudar tudo isso, porque ela tem aquilo, a arma mais importante no seu bolso, que é o título de eleitor. Então, nesse sentido, quer dizer, a sociedade tem que acreditar na democracia, tem que acreditar que é possível se escolher pessoas diferenciadas nesse processo político todo. Vamos buscar encontrar esses candidatos, esses postulantes de cargos. Eu acho que a solução não é se negar a participar do processo político. Eu acho que a solução é participar mais ativamente do processo político. Até porque para mudar não adianta de nada você ficar dentro de casa, né? Você tem que exercer pelo menos ali o poder que você tem. Agora eu queria saber exatamente o prejuízo real para o Michel Temer, para o MDB. Nesse momento que ele já era mal avaliado e depois de toda essa crise, um possível apoio dele seria ruim para outras candidaturas? Como é que você vê isso? Olha, o grande discurso do presidente Temer até o final de 2017 era dizer que o Brasil voltava ao eixo, né? Ou seja, se reorganizava o país, né? No sentido de que ele botava o país para o crescimento da economia, né? Produzia estabilidade econômica no país, diminuía a inflação. Então, isso eram os elementos positivos para o Michel Temer se credenciar ou credenciar o seu candidato. Mas em 2018, nós temos agora informações de que o desemprego aumentou nesse país,
O número de pessoas vivendo na extrema pobreza também aumentou, e agora com essa greve dos caminhoneiros e paralisação praticamente do país todo, eu acho que são elementos que indicam que o MDB terá muita dificuldade de ter uma candidatura e terá muita dificuldade em ser aceito como parceiro em candidaturas fortalecidas desse país. Então, vejo nesse viés, o que é algo contraditório, porque o MDB é o maior partido do país, é o partido que mais vai ter recursos do fundo partidário e é um partido hoje sem candidatura viável a presidente da República por conta de todos esses acontecimentos. E não pode se eximir de participar, né? Um partido com essa importância realmente não pode ficar fora dessa situação. E você acha, Carlos Santiago, que existe talvez alguma possibilidade de, caso a crise seja resolvida, digamos, nas próximas semanas, de isso se viabilizar de alguma maneira, né? Desse apoio ao Temer se viabilizar de alguma maneira e, quem sabe, ele até sair fortalecido, ou isso é quase impossível? Eu acho que é quase impossível. Acho que o governo está com muita dificuldade do ponto de vista da sua imagem ligada à corrupção. Está muito envolvido a sua imagem também ligada agora à forma positiva de conduzir o país, né? O país está numa crise social e agora econômica terrível por conta de desemprego, falta de crescimento. Eu acho que é muito difícil o governo Michel Temer se fortalecer nesses últimos meses e se viabilizar politicamente, até para indicar um nome que possa ganhar a presidência da República. Mas, quer dizer, em política tudo é possível. Quem sabe o Michel Temer não faça um grande acordo nacional com várias siglas, né, e acabe dentro dessa frente, dessas siglas, colocando uma candidatura, não do MDB, mas de outros partidos, de forma a conquistar novamente a presidência da República. A gente vai ter que esperar para ver, né? Porque, afinal de contas, a eleição só em outubro. Tem muita coisa para acontecer ainda. Carlos Santiago, muito obrigada pela sua participação aqui hoje no Manhã no Ar, né? Bom, e no fim de semana havia uma indecisão se 100% da frota de ônibus estaria nas ruas na manhã de hoje. Alguns diretores do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Amazonas, o Sinetran, chegaram a afirmar que apenas 60% dos veículos estariam circulando nessa segunda-feira. Mas no fim da noite de ontem, a assessoria do sindicato do Sinetran, né, emitiu uma nota garantindo que 100% dos ônibus vão circular já a partir da madrugada de hoje. Sobre esse assunto, a gente vai falar agora com a Amanda Morim, que está no Terminal de Integração 2. Amanda, eu queria que você explicasse para a gente como é que está a movimentação aí. Teve redução dos ônibus? Não teve? Tem muita gente no terminal? Como é que está tudo aí pelo centro de Manaus? Olha, Teia Morel, movimentação intensa aqui no Terminal 2 da Cachoeirinha. O que a gente observa por aqui é que muitos ônibus do transporte coletivo estão circulando normalmente, apesar da informação, né, que foi repassada pelo Sinetran, que apenas 60% da frota estaria nas ruas aí da capital amazonense. O que se observa por aqui é um outro cenário. Muitos passageiros que acordaram bem cedinho, chegaram aqui, né, para pegar os seus ônibus, para irem aí para os seus compromissos, trabalho e tudo, eles não foram surpreendidos, não. A gente vai tentar conversar aqui agora com o usuário do transporte coletivo. Você acreditava que não teria ônibus hoje na capital? O rapaz está com problema na garganta, mas a gente vai conversar aqui com outro usuário do transporte coletivo. Olá, bom dia. Você acreditava que não teria ônibus na capital devido a essa questão aí da greve dos caminhoneiros? Olha, eu imaginei que a situação já estivesse sendo resolvida. Saí de casa hoje por volta de 5 horas e estou aqui desde as 6 horas e até o momento nada dos ônibus passarem, e isso acaba prejudicando os trabalhadores e até mesmo os estudantes, né? Teu ônibus, então, ainda não passou? Não, eu acredito que nem vai passar mais, porque já tem mais de 1 hora que eu estou esperando, então... Qual é o teu ônibus? 604. 604, olha, até a gente recebeu essa informação ainda há pouco dos telespectadores aqui do Manhã no Ar, que essa linha não está circulando nem no Terminal 5. É bem difícil, né? E é a única opção que eu tenho para ir para o trabalho, 604. Já pensou? Em Aleixo, né?
Olha só que situação, essa usuária do transporte coletivo aí que está aguardando a linha 604. Recebemos uma informação hoje, uma reclamação de um usuário do transporte coletivo, enfatizando que essa linha não estaria circulando no Terminal 5. E o que se observa é que aqui no Terminal 2 também a linha não está funcionando. O senhor achava que não teria ônibus hoje? Eu estava pensando que não tinha mesmo, mas tem uns ônibus aí passando aí. Você está esperando qual? Eu vou pro centro, qualquer um. Qualquer um? É. Chegou agora? Agorinha. Mas está circulando normalmente, né? O que você observou desde quando chegou aqui? Normal. Tá. Aí, ó, mais um usuário do transporte coletivo que chegou a citar aqui para nossa equipe que está funcionando normal e o que a gente observa é isso mesmo, viu, Teia? A movimentação aqui segue normalmente. As empresas do transporte coletivo que operam aí e que operaram na sexta-feira com uma frota reduzida, chegaram a informar no mesmo dia que um acordo entre o Sinetran com os grevistas que ocorreria aí praticamente aí uma redução hoje na frota. Mas o que a gente observa hoje é que está funcionando normalmente. E a única reclamação aqui no Terminal 2 é a linha 604, viu? Ela não está funcionando aqui no Terminal 2 e nem no Terminal 5. Muitos usuários do transporte coletivo estão questionando sobre essa linha que ainda não está funcionando, né? Talvez seja assim por conta dessa questão da greve aí dos caminhoneiros, é uma linha que não está circulando. A gente vai tentar conversar com mais um usuário aqui antes de finalizar esse link aqui do Manhã no Ar, para saber aqui há quanto tempo eles estão aqui aguardando, se essa linha 604 realmente não passou ainda aqui. Você está indo para onde? A faculdade. Está esperando muito tempo aqui? Não, acabei de chegar. Você que é jovem, o que esperava nesta segunda-feira referente aí à greve dos caminhoneiros? Acreditava que não teria ônibus na capital? Sim. Sim. Poderia ser prejudicada, né? Poderia. Você é estudante? Sou, sim. Depende do transporte. Depende, infelizmente. Olha só aí, a insatisfação é grande, viu, por aqui. Ou seja, até aqui no Terminal 2 da Cachoeirinha, os ônibus estão circulando normalmente, viu? Apenas a linha 604, que ainda não passou por aqui, e nem lá no Terminal 5. Eu volto com você. Amanda, o problema realmente é esse conflito de informações, né, que está acontecendo, porque afinal de contas, primeiro o Sinetran disse que ia circular só com 60% da frota, depois divulgou que estava com 100%, a gente ao vivo já conseguiu descobrir que tem uma linha que não está circulando em Manaus, então é bom que realmente o Sindicato das Empresas preste a informação correta para a população. Porque chegar numa segunda-feira você não ter ônibus para ir para a faculdade, para ir para o trabalho, é um transtorno muito grande. No sábado, eu, inclusive, estive perto de uma garagem de ônibus e eles tinham recebido apenas 35 mil litros de combustível, que não era suficiente para rodar aqui em Manaus. A gente, com certeza, ao longo do dia vai continuar acompanhando essa situação para saber se teve mais gente prejudicada. Já tem prejudicado aí os usuários, né, da linha 604. Muito obrigada, viu, Amanda? E já já a gente volta para falar dos bumbás. Teve festa em Manaus e em Parintins. A gente traz ainda novidade para quem coleciona o álbum de figurinhas do Mundial da Rússia. Instantes.